Olá, corredores e corredoras. Vamos abordar neste vídeo 19 duas edições da revista, de 96. A revista A São Silvestre, que é o grande destaque na cobertura, e também algumas coisas como o ranking, uma coisa que começava a incomodar a revista, que são os cortadores de caminho, e falar também da Maratona de São Paulo, de 95, aquela, né, que a gente já citou em outros lugares. E, em síntese, aí, duas edições, fevereiro e março de 96, vamos abordar agora, ok? Vamos lá. A capa da edição de fevereiro, como vocês notam, é a chegada da Carmen de Oliveira numa foto feita, mais uma vez, surpresa. Essa foto da chegada da Carmen de Oliveira na São Silvestre, de 95, foi eu que fiz. Eu estava na chegada ali e fiz a foto. Bom, ela se tornava assim a primeira brasileira a vencer a São Silvestre, tá? Bom, a Carmen, ela tinha, na verdade, já nessa época, os europeus, mexicanas, portuguesas, a Rosa Mota, mas enfim, mais recentemente as quenianas e africanas assim estavam vencendo a São Silvestre. E a Carmen era a nossa melhor corredora, mas corria muito mais no exterior. Mas ela vinha a convite de patrocinadores, tal, ela vinha para São Silvestre. E ela tinha sido simplesmente 4 vezes segunda colocada. Bateu na trave em 85, 90, 92 e 93. Bom, mas aí em 95 ela consegue finalmente. Eu me lembro que eu estava na largada, debaixo na marquise do Museu de Arte de São Paulo, onde já acontecia a largada ali. E eu brinquei com ela, falei: "Oi, Carmen", me apresentei, não sei se ela me conhecia, me apresentei, eu falei: "Eu tenho acompanhado a revista, legal, tal". E eu falei: "E aí, dessa vez vai?" Olha, treinei muito, se eu não conseguir agora, não sei como. Bom, ela então vence, legal, sem ninguém apertando. E nessa prova, em 95, da São Silvestre, é quando o Tergar ganha pela primeira vez. Ele vai ganhar mais 4. E o Vanderlei Cordeiro foi o quinto. Em termos de número, 7 mil participantes nessa São Silvestre. Que nessa edição de fevereiro de 95, a gente passa a assumir mesmo um caderno, um encarte em outro tipo de papel, em preto e branco, e já começamos com o resultado completo da São Silvestre. Aí vocês veem um anúncio na Maratona Ecológica de Ribeirão Pires, que a revista já não fazia, organizava, mas dava um apoio integral, mesmo porque já tínhamos poucas maratonas. E essa maratona era muito simples, o percurso não era muito difícil, e é uma forma de a gente apoiar algumas maratonas que tinham um espírito de fazer bem feito. Aqui também o outro anúncio da Maratona do Rio, então ia voltar, né? Depois de 2, 3 anos parada, ou um pouco mais talvez, ela voltava em 96 como seletiva, enfim, mas enfim, ela voltou a Maratona do Rio. A principal, de longe, principal maratona e maior e melhor maratona do Brasil nos anos 80, inclusive ofuscando a São Silvestre em termos de número de participantes e tal. Até publicamos algumas fotos da São Silvestre, como eu falei, já é uma prova muito grande, com 7 mil participantes. E o famoso caderno de resultados, com todos. Esse caderno de resultados teve, vamos lá, 16 páginas, em papel mais simples e tal. Aqui é uma chegada legal do André Ramos e o Arthur Barros, que chegou a vencer a São Silvestre, o Adalberto Garcia e outros atletas de elite brasileiro. Também uma matéria, eu não vou conseguir, nessa
essa leitura comentada, falar muito de todas as matérias, mesmo que são muitas matérias técnicas, que não tem sentido eu abordar. Aqui eu vou falar só um passant sobre o Gabriel Rosa. Quer dizer, ele foi um dos descobridores dos quenianos, que ficou sabendo os resultados incríveis que ele começou a ver, aí foi para o Quênia e começou a pensar, e começou a trazê-los para a Itália, enfim, cuidar da alimentação deles, do repouso e orientação. Orientar, para quem já vinha muito bem, muito rápido, né? Mas ele, naturalmente, deu melhores parâmetros para os quenianos e principalmente organizou a participação deles em provas para ter um rendimento, mesmo que o Gabriel Rosa ganhava uma comissão, como você sabe, todo treinador e todo agente de elite ganha uma porcentagem, não sei, 10 a 20% da premiação. Por vezes o treinador é agente, mas os mais bambambãs não, tem só agentes que cuidam de onde eles vão participar, e tem os treinadores que cuidam da parte técnica, digamos assim. Aqui nessa edição ainda de fevereiro, tem uma sessão que passou a ser meio constante, né? Que é a organização de corridas. A gente começou a falar, olha, a gente não só critica como o que vocês estão fazendo de errado, mas também indicamos como fazer certo. Isso, nesse caso é uma matéria sobre o funil, como fazer um funil correto, fazendo as baias. Tá? E quem escreveu foi uma pessoa que está hoje ainda na organização de provas, no caso a ESCOM, que é o Vasco, popular Vasco. E ele passou, nessa edição, a escrever de vez em quando sobre como organizar corridas. Bom, isso em síntese o que aconteceu em fevereiro. Na edição de março, já traz na capa uma imagem só, onde o destaque é o ranking de 95. Ainda com a revista brigando, né, na questão de fazer todo mundo usar o mesmo critério de cadastro, né? E não cada um de um jeito. E também pegando no pé dos corredores, ou enfim, pedindo, né, aos corredores que se cadastrassem corretamente, sempre igual. José Ferreira Freitas. Não José Freitas Ferreira, José põe mais um sobrenome, tornava muito difícil. E quem fazia essa limpeza, essa seleção dos nomes com base nos resultados, sempre fui eu. E me deixava meio louco, né? E sempre acontecia problema. Eu saí 3 vezes do ranking, eu participei de 3 corridas, pequena diferença no meu nome, e eu acabava não pegando e saía. Bom, nesse ranking de 95, teve 3.200 homens e apenas 250 mulheres. É um dado que eu já falei antes, que eu nem tinha muita consciência, que é, hoje em dia o ranking deve estar 1/3 mulher e 2/3 homens, o ranking da revista. E a participação em maratonas, de forma geral, 1/3 hoje são mulheres. Mas na época ainda muito poucas participantes. Então você vê o ranking de 95, o ranking de 95 ainda não é como passou a ser nos últimos anos. O ranking seletivo, com tempo limite para ingresso. Não. Todo mundo chegava 7 horas, 6 horas, tanto faz. Aí pegava todo mundo e fazia um ranking por faixa etária, já fazíamos por faixa etária, mas vinha lá desde bons atletas de veteranos, ou enfim, de faixa etária até os últimos. Nessa 95, já pegamos muitas maratonas, algumas a gente sabia que não era um percurso aferido, assim, né? Depois a gente vai começar a bater na tecla disso, de aferição do percurso, e principalmente para as maratonas. Aí passamos a usar como critério o ranking, não só a questão do tempo limite para ingresso por faixa etária, como também só considerar maratonas que tivessem percurso aferido, porque não tinha sentido. Você corria a prova, fiz tal tempo. Sim, mas a prova tinha 40 km, tinha 41,5, sei lá. Então, ficava meio sem sentido. E no ranking 95, como eu falei anteriormente, ainda não tinha... a Maratona do Rio tinha parado, não acontecia mais. Então, só em 96
Em 96 é que ela vai voltar. Então no ranking a gente fazia esse critério. Um destaque aqui, uma das bases do financeiro da revista sempre foi um anúncio de corridas. Marcas de tênis ainda não estavam chegando. Os assinantes, logicamente, eram a nossa grande referência. A venda avulsa, aí que não estava em bancas, apenas vendia em algumas corridas. Lembrando, eu e a Cecília íamos todo fim de semana, mas falhava um ou dois no ano, onde a gente não, no Natal, sei lá, que a gente não ia numa corrida divulgar revista, fazer assinaturas, vender até as próprias publicações. Nesse caso aqui é um anúncio da Maratona de Brasília, com quem a gente tinha uma relação assim meio conturbada, como eu falei em outro vídeo, falando uma briguinha que eu tive com o diretor da prova. Aqui também quero comentar um anúncio que foi constante na revista, que foi a Polar Próximos, que estava sempre com a gente. E também eu falo aqui da cobertura, desculpe, eu passei batido, da cobertura de Rio Grande, que foi já na época começava a ter grande sucesso. E termino não, ainda estou falando aqui, primeiro que a CBAT, um pouco por pressão da revista, passou a promover, a organizar o corredor de rua e a fornecer uma carteirinha que não recebia muita coisa. Mas enfim, a pessoa podia falar, eu sou corredor de rua, estou cadastrado aqui. E foi uma iniciativa da CBAT com reconhecimento pela importância das corridas de rua. Porque até então a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, estava focada apenas em pista e campo. E ela passou, até por influência da revista que passou a valorizar esse segmento da corrida de rua e maratonas, ela passou então a dar mais atenção. E falo naturalmente sobre o recorde, que é um dos destaques dessa edição de março, que é o novo recorde sul-americano, também conseguido no Japão, mas dessa vez com o Vanderlei Cordeiro, que vence em Tóquio e bate o recorde 2:8:38, o recorde sul-americano. Eu vou dar mais detalhes nas legendas, e também falo da corrida pelo mundo. É uma coisa curiosa que o Derek Marcos, né, o nosso colaborador, fazia, e ele apresenta uma matéria sobre o Honolulu, que continua existindo, uma maratona, corrida praticamente por japoneses, que fica pertinho, ou seja, sei quantos mil quilômetros no Havaí, e essa prova chegou a ter um pouco mais participantes que Nova York, por incrível que pareça. Ela está aqui em algum lugar, mas falando que ela chegou a ter 27 mil concluintes, enquanto Nova York tinha conseguido 26,7, isso tudo em 2005. Eu também não sabia, achava que era uma lua muito concorrida, mas não que tivesse ibope para superar a maratona de Nova York. Ok? A sessão de agenda, ela então continuava sendo a nossa sessão talvez mais lida, porque as pessoas ainda, reforçando o que eu falei há poucas edições anteriores, só se sabia de corrida, como se inscrever, o que ia acontecer, na contra-relógio. Não havia outra opção. Eu me lembro de uma vez que um organizador falou, eu quero pôr anúncio na revista. Eu falei, legal, bacana, todo mundo tá pronto. Quanto custa? Tanto. Está muito caro, eu não tenho muito dinheiro. Eu falei, bom, tudo bem. Ou você põe na revista, ou ninguém fica sabendo. Nós temos que lembrar, nós estamos em 96, não havia nenhuma publicação, nem antes tinha havido lá, aquela Viva, uns anos antes e tal. Mas quando a revista surgiu, o Contra-Relógio, não havia publicação nenhuma no Brasil, não havia internet, né? Então, e durante anos foi assim. Aí quando as corridas passaram a melhorar, o público de melhor renda foi chegando nas corridas em função da melhora da estrutura que a gente ficava pegando no pé dos organizadores. Aí apareceram outras publicações. E eu quero destacar mais uma vez que quem organizava a corrida nessa época eram prefeituras, né? Os abnegados, como eu falei, havia pouquíssimas empresas, digamos assim, ou entidades, algumas poucas entidades, mas a maior parte eram prefeituras e alguns associações de corredores, que já aconteciam em Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, e São Paulo com a Corpore,
É isso? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas duas edições e participe do blog do editor. Um abraço, obrigado.